Olá, seja muito bem-vindo, afiador, seja muito bem-vindo, afiadora, à nossa aula Como Fazer Perguntas no Presente em Inglês. E essa daqui é uma das aulas mais importantes desse canal, porque você que está aprendendo inglês, você que é iniciante, você precisa dominar 3 tempos verbais: presente, passado e futuro. Por quê? Porque eles são a base da comunicação se você quiser se tornar fluente em inglês, tá certo? E essa aula, ela vai seguir o seguinte roteiro. Primeiro, eu vou falar da forma positiva, depois eu vou falar da forma negativa e, por último, que é o mais importante, você vai afiar o seu inglês através da aplicação. Porque não adianta nada eu te passar todo o conteúdo aqui se você não aplicar. Então é importante que você assista a aula até o final e não pule nada, porque se você pular, você não vai ter o máximo de aproveitamento possível e você vai perder o seu tempo, tá certo? E já começando a aula, eu quero que você guarde uma premissa, e essa premissa ela vai ditar toda a nossa aula. Que premissa é essa? 99% dos verbos em inglês vai seguir a estrutura que eu vou te passar aqui nessa aula de como falar no presente em inglês. Mas antes de eu te mostrar aqui que estrutura é essa, eu quero que você esqueça um pouco agora o inglês e foque agora no português. Por quê? Para que você possa entender o idioma de outra pessoa, é interessante que você conheça o seu próprio idioma. E você não precisa ser professor de português para isso, você não precisa ser linguista para isso. Basta que você preste atenção na maneira como você fala o seu próprio idioma, tá certo? E é claro, ter uma vida de leitura, porque isso facilita na hora de falar português, tá certo? Como então fazemos perguntas em português? Primeiro eu vou te mostrar a forma afirmativa e depois a gente vai para a pergunta. Primeiro dizemos na forma positiva: você tem uma mesa. Quando eu digo isso, eu estou afirmando de maneira positiva que você tem uma mesa. Você tem uma mesa. Agora preste atenção na pergunta. Você tem uma mesa? Você tem uma mesa? Perceba qual foi a diferença entre uma frase e outra. Foi o tom. Então, em português, quando queremos fazer uma pergunta, simplesmente pegamos a frase e colocamos um tom de pergunta. Caso eu queira escrever essa frase, então eu vou colocar um ponto de interrogação. Agora você entendeu isso no português. Vamos agora para o inglês. Como fazemos perguntas em inglês? Vou mostrar da forma afirmativa e depois eu vou usar a pergunta. Na forma afirmativa dizemos: You have a table. Estou afirmando de maneira positiva para você. You have a table. Agora preste atenção na pergunta. Do you have a table? Ou does she have a table? Ou seja, no inglês, quando eu quero fazer uma pergunta, além do tom, eu vou colocar algo no início da frase. Esse algo é ou é o do ou é o does. Quando que eu vou usar um? Quando que eu vou usar o outro? Para I, you, we, they, você vai usar o do. Então, por exemplo, se eu tirar a palavra you e colocar a palavra they, vai seguir a mesma estrutura. Do they have a table? Do they have a table? Se eu tirar a palavra she e colocar he ou it, então eu vou seguir a mesma estrutura para o does. Does he have a table? Simples assim. Quando eu quero fazer uma pergunta em inglês, além do tom, eu vou colocar algo no início da frase. Ficou compreendido dessa maneira? Você não precisa saber o porquê que é do, o que é does. Simplesmente grave essa estrutura. Eu quero fazer uma pergunta, eu vou seguir isso aqui que o Sidney me ensinou. Tá certo? Agora, vamos voltar para o português, só que dessa vez da forma negativa. Como fazemos perguntas da forma negativa? Primeiro, vou mostrar a afirmação, dessa vez negativa, e depois eu vou mostrar a pergunta. Na afirmação temos: você não tem uma mesa. É uma afirmação negativa. Você não tem uma mesa. Agora, na pergunta dizemos: você não tem uma mesa? Esse tipo de pergunta aqui, a pergunta negativa, é aquele tipo de pergunta em que você não tem a certeza de algo e você pede a confirmação da outra pessoa. Você não tem uma mesa?
Então, aqui segue o mesmo raciocínio, que é o tom. Agora que você entendeu isso, vamos agora para o inglês. Mas antes de eu te mostrar a pergunta, eu quero que você evite um erro aqui que eu vou te mostrar na afirmação. Que erro é esse? Eu quero que você evite esse erro. Que erro é esse? É esse aqui, ó. You not have a table. You not have a table. Por que tá errado? Porque por mais que seja lógico, né, dizer dessa maneira, you not have a table, o not, ele não pode ficar sozinho nessa estrutura. Eu tenho que colocar algo junto com ele. Que algo é esse? É o do. Então nós temos ali, ó, you do not, ou eu posso juntar os dois e dizer you don't have a table. Essa é a maneira correta. Essa é a maneira americana de eu falar que eu não tenho uma mesa. E ali embaixo segue o mesmo raciocínio. He does not have a table, ou he doesn't have a table. Posso juntar os dois também. E aí segue o mesmo raciocínio que eu falei lá atrás. Para I, you, we, they, eu vou colocar o do not, o don't. E se for he, she, it, eu vou colocar o does not ou o doesn't. Então, nós aqui estamos afirmando de maneira negativa. Eu te mostrei da forma errada, a forma brasileira de falar, e eu te mostrei da forma americana de falar. Se você falar da forma errada para um americano, ele vai entender? Sim, ele vai entender. No entanto, você vai parecer para ele um Tarzan. É como se você estivesse falando um Tarzan. Então, se policia para falar da maneira correta neste caso aqui. Ele vai entender, mas vai soar estranho. Agora, nós vamos fazer as perguntas em inglês usando a estrutura negativa, que é, tá lá, ó. Do not ou don't you have a table? Você não tem uma mesa? E aí segue aquele mesmo raciocínio. Além do tom, eu vou colocar algo no início da frase, só que dessa vez é negativo, né? Do not ou don't you have a table? E aí, caso eu queira falar nós, né, que seria o we, então vou seguir a mesma estrutura. Do not ou don't we have a table? Don't we have a table? E caso for he, she, it, eu vou colocar o does not ou doesn't he have a table? Simples assim, tá? E aí segue aquele meu padrão. Eu tenho o tom e eu coloco algo no início da frase, seguindo a regrinha que você já aprendeu, tá certo? Ficou claro até aqui? Agora nós vamos responder as perguntas, porque não adianta nada a pessoa fazer a pergunta para você se você não responder elas, tá certo? Como então que nós respondemos as perguntas positivas e como que respondemos as perguntas negativas? Primeiro eu vou falar do positivo e depois eu vou falar do negativo. Nós temos lá, conforme você aprendeu, do you have a table? Você tem uma mesa? E aí, você vai agora responder, sim, eu tenho. E eu tenho 3 maneiras de eu responder essa pergunta. As 3 maneiras vai ser sim, eu tenho, que são yes, I do, ou seja, eu estou respondendo com aquela palavrinha no início da frase, yes, I do, yes, I have, e yes, I do have. A terceira maneira é uma maneira mais enfática, dizendo que realmente você tem uma mesa. Yes, I do have. E o mais importante, quando você estiver aprendendo inglês, é interessante que você refraseie toda a frase, toda a pergunta, né? Yes, I have a table. Yes, I do have a table. Tá certo? E então, você aprendeu da forma positiva, agora nós vamos falar da forma negativa. Nós temos a pergunta, don't you have a table? Você não tem uma mesa? E aí ele vai responder da forma negativa. Não, eu não tenho. Como que ele vai dizer? No, I don't. Ou no, I do not. Ou na outra forma, que é no, I don't. Ou no, I do not have. Caso seja he, she, it, então vou colocar o doesn't ali, né? No,
she does not ou no, she doesn't, tá certo? Simples assim, lembrando que você pode intercambiar as maneiras de responder. Por exemplo, uma pessoa fez a pergunta da forma positiva, você pode responder da forma negativa. Por exemplo, do you have a table? Você pode responder, no, I don't have a table. Ou, fazendo a pergunta da forma negativa, você pode responder da forma positiva. Don't you have a table? Yes, I do. Ou, yes, I have a table. Simples assim. Eu sei que isso aqui foi bastante conhecimento que eu te passei aqui agora, mas você vai ser apresentado a uma história cuja todo o assunto que nós vimos aqui vai estar presente no texto. Então, é importante que você preste atenção no que vai estar sendo dito ali e você faça o exercício de você responder quando aparecer perguntas desse tipo, quando aparecer o texto lá para você, tá certo? Espero que você tenha gostado e agora você fica com o texto. As the sun set, friends gathered for a weekend camping trip in the woods. Sarah was the first to arrive, setting up her tent. John joined her, asking, "Do you like pizza?" Sarah replied, "Yes, I love pizza, especially with extra cheese." They laughed and discussed their favorite toppings. Meanwhile, at school, the teacher asked the class a question. "Does she speak Spanish?" The students knew she did, and they shared stories of her fluency in the language. After school, they headed to the nearby basketball court. Tom asked, "Do they play basketball on weekends?" Anna nodded, saying the "Yes, they do. It's their favorite pastime." game was intense, but a new player arrived late. Mark asked, "Does he always arrive on time?" Emily chuckled. "No, he's usually fashionably late." The camping trip continued, and they gathered around the campfire in the evening. Anna asked, "Do you enjoy reading books?" John replied. "Yes, I love reading by the firelight." The next morning, they discussed their camping experience. Mark inquired. "Does the teacher explain the lessons well?" Emily praised the teacher's skills. On the way back home, they spotted a cat near the road. Sarah asked, "Does the cat sleep in the living room?" Tom couldn't answer definitively, but they all agreed it was a friendly cat. Their eventful weekend was filled with questions, new experiences, and cherished moments shared with friends.